Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos juntos nesta terça-feira. Eu sou o Padre Tiago. Estamos com a nossa palavra de fé especial nesta Semana Santa. Hoje meditaremos com João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Meus irmãos, nós estamos já na terça-feira da Semana Santa e o Evangelho de hoje nos conta sobre as 2 predições das traições que Jesus receberia. Sim, Jesus foi traído pelos seus 2 amigos, por 2 de seus discípulos. Foi traído por Judas, como mais costumeiramente nós sabemos, Judas que trocou Jesus pelas moedas, entregou Jesus aos oficiais romanos, como nós vamos ouvir amanhã. Mas Jesus também foi traído por Pedro, que negou seu ser seu discípulo no momento mais difícil, quando Jesus foi preso. Eu gosto de dizer que de Judas, Jesus talvez não esperasse outra coisa, pois Jesus sabia do coração de Judas, conhecia suas más intenções, tinha percebido que Judas estava desviando o dinheiro dos seus amigos, tinha percebido que Judas tinha se infiltrado, mas se deixou seduzir pelo mal, se deixou seduzir pela vaidade, pelo egoísmo e pela tentação de ganhar ainda mais sobre o Mestre. A traição de Judas doeu no coração de Jesus, mas a traição de Pedro doeu ainda mais. Pois Jesus tinha confiado a Pedro sua igreja. Jesus tinha confiado a Pedro a liderança do grupo dos discípulos após a sua morte. Jesus tinha resgatado em Pedro a confiança que mesmo Pedro tinha perdido quando levantou Pedro enquanto ele se afogava no mar. Pedro negou Jesus. No momento de fraqueza, diante da dor, não resistiu e disse que não era o seu discípulo. Porém, entre Judas e Pedro há uma diferença muito importante. Judas, depois que traiu o Mestre,
caiu em desespero. Não teve coragem de pedir perdão. Viu e achou que a sua vida tinha chegado ao fim. E diante do desespero de ter traído o Mestre, acabou se enforcando. Judas apostou no desespero. Pedro apostou na misericórdia. E se Pedro traiu Jesus negando-o 3 vezes, Pedro teve a coragem de reconhecer o próprio erro, de depois procurar Jesus ressuscitado, ver o túmulo vazio, ter a coragem de recomeçar, mesmo depois de uma queda. Por isso, se Pedro negou Jesus 3 vezes, por 3 vezes depois reafirmará o seu amor pelo Mestre. Jesus ressuscitado dará uma nova chance para que Pedro mostre que o seu amor é maior do que os seus pecados. Talvez tenhamos a fraqueza de Pedro. Talvez em muitos momentos da vida tenhamos negado Jesus com nossas atitudes, com nossas quedas, com nossas imperfeições, com situações onde havíamos prometido fazer algo, cumprir um voto, fazer uma penitência e não conseguimos. Talvez, como Pedro, deslizamos feio, pois nos deixamos levar por nossos ímpetos, que nem sempre nos levam para o melhor caminho. Tenhamos também a humildade de Pedro, que, diferentemente de Judas, soube pedir perdão e recomeçar. Pedro teve a sua noite traiçoeira. Pedro teve a sua noite de desencanto. Pedro teve a sua noite em que tudo parecia chegar ao fim. Mas Pedro sabia que a ressurreição, um dia, traria de novo a alegria para a sua história. Sejamos como Pedro, mesmo em nossos vacilos, não deixemos de acreditar. Que Deus te ajude a tomar as decisões corretas e a jamais se deixar levar pelo desespero. Um abraço, eu te espero amanhã para mais uma palavra de fé. Até lá.